Oi, gente boa. A gente está aqui para mais um episódio do Papo de Editor, o nosso local de fala, agora no YouTube. Você está me vendo, né? Eu estou há 28 anos atrás das câmeras, mas não é fácil estar aqui. Mas a gente tem tanta história para contar, a gente tem tanta coisa para aprender e tanta coisa para ensinar, que a gente tem que vir para cá. Hoje eu estou com meu amigo Sérgio Lima e, como eu disse que eu não sou muito boa apresentadora, eu vou pedir para ele se apresentar e contar como é que você chegou até aqui, meu amigo. Boa tarde, Tati. É um prazer enorme estar aqui. Esse convite foi feito há algum tempo e eu já estava ansioso para essa participação no Papo de Editor, porque foi como eu me descobri. Um editor, eu adoro, eu amo o que eu faço. Então, assim, as possibilidades do que a gente tem hoje para passar para as pessoas através dos vídeos que nós editamos é, assim, imensa. E o vídeo, a cada dia que passa, está mais importante na vida das pessoas, né? As redes sociais receberam, antigamente, vamos postar uma foto, mas o vídeo fala mais, o áudio fala mais. Então, assim, nós somos os mestres nessa arte de editar, de finalizar as coisas para que nosso público adore os vídeos que nós produzimos. Para quem não sabe, ele é meu professor, né? Eu comecei engatinhando na edição e tive ele como professor durante muito tempo, né? Aprendi muito na produtora, que era, né, vinculada à televisão. Então, eu tenho muita, assim, gratidão por tudo. Mas eu quero que você conte para as pessoas como você começou. Eu comecei a edição, de certa forma, foi... Eu fazia eventos sociais, eu ganhei uma câmera de presente e eu fui começar... Qual é o modelo da câmera? Era uma M1000, uma M1000 da Panasonic. E o primeiro evento foi a formatura de medicina da minha irmã. E quando eu tive a oportunidade, já gravei todas as cenas, mas precisava de um acabamento. Então, eu consegui me aliar a outros jovens que também tinham essa vontade de aprender. E a gente adquiriu uns vídeos de edição, que eram os Panasonic 1970, que era a edição linear. Você colocava a fita, uma para ser o play, uma para ser o rec. Qual a fita? Uma fita VHS. E tinha uma mesa controladora que a gente marcava a entrada e saída e ia fazendo os cortes. Para as animações... Qual o nome da mesa? Tu lembra? Eu sei que era um editor da Panasonic, que tinha um joystick, você marcava as entradas e saídas, né? E ele fazia os cortes, né? Que a gente ia fazendo as montagens, as melhores cenas. E para as aberturas, a gente usava um computador, o MXF, da Gradiente, que fazia as legendas, fazia umas animaçõezinhas bem básicas, e a gente colocava no início dessas gravações, né? E a evolução, depois dessa edição linear, chegou o grande momento da edição não linear, com a Decemiro 30. Todo mundo era fã e tinha, assim, a maior adoração. Eu quero editar não linear no computador. E eu fiz uma edição de 10 minutos para ser exibido na TV, um programa político, uma verdadeira aventura. Eu sei que, assim, o programa ficou maravilhoso, né? Que eu estava com o João Mac Alves, outro editor, o Ribamar, e a gente compôs essa equipe para fazer essa edição de um programa político de 10 minutos. Tati, quando foi a hora de dar play para vamos exportar? Aí passou o primeiro dia, 24 horas, e essa renderização não terminava. E chegando a hora de ir para a televisão, e nada dessa edição, né, terminar o render, aí eu tive a brilhante ideia de levar a CPU para a TV para dar o play direto. Porque o play saía, a renderização não concluía, né? A máquina não conseguia. Então, foi assim uma experiência que a gente teve meio que traumática, né? Mas ao mesmo tempo deliciosa. Hoje a gente conta sorrindo, mas assim, na época foi muito grave, muito sério, né? Mas era essa própria evolução. E hoje não, hoje a gente já
nós temos máquinas aqui muito rápidas. Hoje eu estou trabalhando com uma máquina que tem 128 GB de RAM, né? Uma placa de vídeo de 24 GB. Então, as renderizações em 4K, 1 hora eu levo apenas 4 minutos para exportar tudo. Né? Olha onde a gente chegou. E tu pode falar para a gente, porque assim, muita gente está assistindo, não está entendendo, né? Mas renderização é aquele suporte final que a máquina faz. Hoje você faz no celular, aí geração CapCut. Aí ele faz aquele retângulozinho, né? Aquilo ali é um render, gente. Tá? Enquanto ele diz não, é o processamento do vídeo no timeline, né? Isso. Então, para você entender o que a gente está falando, que aqui é alto nível, viu? Então, sim, é continuar. ótimo. E essa tecnologia hoje, ela facilitou muito para a gente. Eu vejo essa questão hoje da inteligência artificial, ela vem uma ferramenta para somar. E é um alerta para nós, assim, tanto quem está começando a editar, como os veteranos, da importância de você continuar estudando, continuar aprendendo, porque a tecnologia vai mudando e nós temos que nos adequar a ela e usar da melhor forma possível. Eu não vejo uma máquina, no momento ainda não, que vai tomar o nosso lugar, porque na edição eu sou da velha guarda, então eu gosto de sentir, né? Eu gosto de sentir a trilha, as cenas que eu vou selecionar para passar toda aquela emoção. Né? Um vídeo que vai tocar o seu coração, o coração daquela pessoa que está assistindo. Então, eu vejo isso como que é insubstituível, que a máquina ainda não tem esse sentimento, que ela não passa para aquela edição, para aquele trabalho, o sentimento. Então, isso é o que nos torna melhores ainda. Pelo menos no momento, é o que eu acredito. Tem uma unidade de tempo que você não conhece, praticamente, que é o frame, né? Que é a nossa unidade de tempo. Então, a gente edita frame a frame. E é sobre isso que a gente está falando aqui, né, Sérgio? Quando a gente começou, um frame era muita coisa. Hoje, os presets estão aí, né? Já colocando o frame para você não se preocupar mais. Então, fala Tati, isso, fala essa essa evolução. Eu comecei a editar antes dos vídeos 1970, eu editava de câmera para câmera. Uau. Então, você tinha que ter o controle dos frames e dos segundos, porque um estava no REC, uma câmera, e a outra... Era o timecode. Não era timecode, porque você era o link de ligação entre elas, seus dedos. Nossa. Então, aqui você estava uma câmera no REC, na pausa, e essa você ia posicionar, zerava o cronômetro, aí você voltava, fazia o roll, né? O B-roll ali, aí voltavam 5 segundos, aí você soltava esse e ficava olhando o cronômetro. No 0, você saltava e continuava a gravação. Então, eu comecei a editar assim, dessa forma. Então, assim, eu e outros, muito mais aqui em Teresina. Porque uma coisa que eu acho fantástica, assim, em vários lugares do Brasil que eu estive, os editores, eles são muito específicos. Ele chega para editar, tá lá o roteiro, as cenas já pré-selecionadas, o diretor vai lá e seleciona tudo, né? E já deixa ali o áudio, a trilha, o tipo de fonte, a cor, né? Para que ele faça a montagem e outro já vem finalizar. Então, assim, são bem específicos. Nós aqui no Piauí, meus amigos, nós fazemos tudo. Desde a concepção, a arte, a trilha, a edição, a finalização. Então, assim, eu tive essa experiência aí fora e, assim, vi o quão nós somos completos aqui em Teresina. E a gente passa até café. E fazemos tudo. Então, lembro muito dos cafezinhos da e produtora. Assim, eles ficavam impressionados com essa nossa agilidade. Em vários lugares do Brasil, onde nós temos hoje amigos editores que saíram do Piauí. Né? Nossos amigos estão aí e, assim, representando muito bem a nossa classe de editor. E é verdade. É um orgulho, sabe? Assim, muita gente boa reconhecida aí fora, como grandes talentos nós temos aqui hoje.
Mandar um abraço para Eli Guimarães, meu primo, que mora em BH, né? Começou o Ribamar também, né? Que está lá. Ribamar, um beijo. E essa classe dos editores, com o Papo de Editor, assim, é uma oportunidade da gente trocar essas experiências, valorizar nós todos como os profissionais que somos, porque o que é que eu vejo, assim, no final da corrente está lá o início, a corrente, está lá o redator publicitário que vai criar a peça, né? O diretor vai dizer como quer, vão fazer a captação, gravar o áudio, né? A locução, alguém vai sonorizar e vem lá, quem está no final da corrente? O editor. Todo mundo vai embora e o editor está lá. Ele começa a trabalhar e só quando termina o trabalho é que ele vai para casa ou vai descansar. E muita gente hoje trabalha em home office, edita em casa. E o horário preferido sempre é madrugada. Né? Já ia falar. Qual o teu horário preferido, Serginho? Meu horário preferido é a madrugada, né? Assim, minha esposa fala, 8 horas tu vai editar agora? Eu digo, não, vamos assistir o jornal, vamos conversar um pouco. Então, 10 horas é o horário que eu gosto de começar a editar, porque aí já não tem mais telefone, não tem mais nenhum outro tipo de distração. A criatividade flui nesse período da noite e, às vezes, você, sem perceber, já é de manhã. Já é 5, já é 6 da manhã. E você está lá, feliz do que você está fazendo. Tu tem alguma preferência de vídeo, de edição? Que tipo de vídeo que tu gosta de fazer, assim, de editar? Eu gosto de trabalhar com vídeos que estimulem minha criatividade, onde eu precise criar. Então, assim, eu gosto de fazer os vídeos, os VTs em si, documentários. Eu gosto de fazer vídeo para redes sociais, assim, que tenham, de certa forma, uma historinha. Que você possa ter ali para contar uma historinha em um tempo curto. Né? Então, eu gosto desse tipo de edição. Já tive a oportunidade de editar alguns filmes longas, né? Então, assim, nesses 35 anos, eu já passei por vários formatos de vídeo dessa edição. Então, eu quero que você fale, porque eu sei que tu faz de tudo. Programa de televisão, comercial, vinhetas. Então, assim... campanhas políticas que eu quero que você fale também, que a gente né? tá nessa curiosidade aqui, né? E isso faz parte da evolução do próprio editor. Vou começar a editar coisas de 30 segundos, vamos editar esses VTs de 30 segundos e, de acordo com aquele roteiro, você vai seguindo, mas vai utilizando da sua criatividade, como apresentar. Porque... há um tempo, assim, muitos editores acham que é só... vamos encher isso aqui de efeito. E a edição é muito mais do que isso. Você pode editar um vídeo sem nenhuma transição e o vídeo ficar belíssimo, ficar maravilhoso. Como a Eli, eu acabei de falar do Eli, como a Eli falou, ele disse que efeito é para cobrir defeito. Para tirar a atenção, né? Vamos tirar a atenção. Um bom editor quase não usa efeito. Então, mas existem uns vídeos que são necessários efeitos, porque você quer impressionar, encantar, impactar. Então, o áudio e o vídeo andam juntos nessa hora. Então, tanto que para as redes sociais, os vídeos impactantes, eles chamam mais a atenção, prendem mais a atenção naqueles 5 segundos iniciais. Você já começa dando um tchan, né? As pessoas já param e vão assistir. de rolar a tela. Né? Não vão mudar a tela e vão assistir até o final. E essa é a nossa função, fazer isso acontecer. A magia acontecer, essa mágica, né? Nossa, é tanta história, né, Sérgio? Assim, de como fazer vídeo, como criar os efeitos. Você está falando dos efeitos... E, no nosso tempo, a gente fazia os efeitos, né? Sim. Hoje são todos presetados. Então, fala um pouco sobre isso. Até mesmo pela velocidade que é necessária para atender o cliente ou a entrega ao tempo. Porque, assim, normalmente o cliente ele compra logo aquela mídia ou quer fazer aquela promoção.
E ele reserva logo os espaços, separa logo o patrocínio, aí é que ele lembra, diz, não, tem que fazer o vídeo. Aí é para quando? Não, para ontem, meu Para amigo. ontem. Você tem que me entregar isso ontem. Então, assim, os presets vieram facilitar essa agilidade na edição, porque a gente pode, em menos tempo, produzir mais. Então, alguns editores ainda são contras e assim, não aceitam. Ah, o bom é fazer manual, mas aquilo requer tempo e normalmente nós não temos esse tempo para entregar aquela peça, Quanto aquele tempo trabalho. você levava para... Quanto tempo você levava para fazer uma vinheta e qual era o programa que você usava? Porque, assim, eu sou adepto da família Adobe há muito tempo. Então, assim, eu gosto muito do Adobe Premiere, do After Effects e o Photoshop. Assim, esses três eu trabalho. Ou também essa questão. O design me manda em Illustrator, né, os vetores. Então, para serem feitos os motions, as animações. Mas, assim, de um tempo para cá, eu estou, assim, encantado com o DaVinci Resolve, porque ele resolve. Então, assim, numa plataforma só, você tem lá a edição, a colorização, os efeitos especiais ali, os motions que você pode já fazer de forma rápida e simples. E essa entrega do material também, eu estou encantado com o DaVinci Resolve. Assim, eu estou migrando Nossa! para trabalhar com ele. E assim, aqui a gente já tem alguns que já dominam isso há muito tempo, né? Que usam o DaVinci há muito tempo. Então, assim, vocês que estão iniciando, eu acho que vale a pena a gente investir em conhecimento. Então, às vezes você acha, um curso é caro porque é conhecimento. Mas esse conhecimento vai contribuir para o resto da tua vida, esse conhecimento. Principalmente você que quer crescer na sua área profissional. E assim, nós somos, pelo menos no meu caso, eu sou um felizardo, porque eu faço o que eu gosto, o que eu amo de fazer e ainda ganho dinheiro com isso. As pessoas ainda pagam por isso, né? Então, assim, isso é gratificante. Para mim, sou maravilhado em ter a edição na minha vida. Embora eu faço a imagem, eu faço captação de imagens, eu capto áudio, eu faço direção. E no Piauí, nós somos bem versáteis. Nós fazemos tudo. Você tem equipe ou você trabalha sozinho? Eu sempre gostei de trabalhar em equipe, porque as coisas funcionam melhores. E assim, quando você tem uma equipe afinada, as pessoas e profissionais bem qualificados, você já vai... eu vou editar trabalho tal. Então, o câmera já vai me entregar cenas prontas, que não vão me dar trabalho para ficar escolhendo. As cenas já estão maravilhosas. Então, eu vou trabalhar os pontos de corte, a colorização. Então, assim, equipe é essencial, que começa lá desde a criação, da concepção do trabalho, a parte do planejamento, aqui, como a gente vai executar, a visita técnica, que é importantíssima, a gente conhecer aquele local onde a gente vai gravar, e a parte da edição em si, que aí você já fica um pouco mais solitário ou com o seu diretor, mas esse trabalho da equipe é o que vai nos dar a oportunidade de entregar um trabalho nota 10, sempre. E eu sempre tive uma preocupação com a qualidade final do que você entrega. É o seu nome que está ali. Então, aquele trabalho vai refletir quem você é como profissional. Você é um empresário, né? É verdade. Eu queria saber, assim, como foi que começou a sua primeira empresa, né? Porque, assim, eu tive apenas 2 empregos. Eu fui empregado em 2 lugares. Mas o primeiro lugar que eu comecei foi uma sociedade, que eu consegui formar, que era a Arte Vídeo. E
lá a gente cobrimos eventos sociais. Então, a gente passou uma boa época trabalhando fazendo 15 anos, casamentos, e também colação de grau, formatura, todos os eventos sociais. Mas, assim, depois de 10 anos fazendo isso, você começa a galgar e ver outras oportunidades. Aí eu fiquei encantado com o setor publicitário. Então, vamos fazer comerciais para a televisão. Você está em casa ou com um grupo de pessoas e lá na TV roda um comercial. Fomos nós que produzimos, rapaz. Aí você, sabe, fica bem feliz. E eu comecei a investir. Então, assim, foi migrando aos poucos. Aí eu fui deixando a área social e migrando para o setor publicitário, né? E podendo trabalhar me colocar à disposição de agências de propaganda que precisavam atender seus clientes. Parcerias. Então, assim, eu sempre fui produtora, produzi comerciais. E essas parcerias com essas agências, assim, foram bem benéficas. E o mercado. Então, assim, após a TV, aí chega as redes sociais, onde a gente está vivendo uma revolução. E, assim, tudo está voltado hoje para as redes sociais. Então, já é um novo tipo de edição, já é um novo tipo de captação. As coisas mais instantâneas, você grava, edita aqui no celular e já posta. É uma velocidade incrível, né? Então, nós temos que nos adequar a essa realidade hoje, né? De estar voltado para as redes sociais, porque a resposta é imediata. Você postou, as pessoas já assistem, já compram, já fazem tudo no celular. As pessoas resolvem tudo no seu celular hoje. E a curiosidade maior, quando que despertou o audiovisual político? Porque eu sempre falo o mundo político, né? Porque a imagem, como você colocar, né, na mídia um personagem, eu vou falar como personagem, né, para a gente não falar nomes, como foi que despertou o empresário, o editor, o produtor para esse mundo político? Fala para a gente bem detalhadamente, que está todo mundo curioso. Pronto. Essa questão de você se tornar um empresário é você querer, assim, seu patrão se torna seus clientes. Então, com essa vontade de servir, de atender melhor o seu cliente e ganhar dinheiro com isso, é onde você desperta essa questão de se tornar empresário. E ser empresário no Brasil é muito complicado, porque são muitos impostos. Então, assim, a formação hoje de você ter que gerir uma empresa, então, assim, você precisa de estar atento e pessoas capacitadas em cada setor, na administração da empresa, na questão financeira, na parte de contatos, né, que você vai angariar novos clientes e novos parceiros. Então, assim, a empresa, na verdade, é uma equipe. Não existe a empresa de uma pessoa só, porque é muito complicado você fazer tudo, né? Então, com essa visão, você tem que se aliar ou formar um grupo para ter essa empresa de sucesso, que todo mundo galga hoje ter uma empresa de sucesso, né? E eu passei por isso, por essas etapas, né? Até hoje, eu estou migrando nessa questão também para as redes sociais. Eu estou tentando formar uma equipe para trabalhar com as redes sociais para as empresas, como social media e mais um elo, porque também nessa caminhada, na época da pandemia, eu descobri a questão da transmissão ao vivo, que é um outro mundo fantástico, outro assunto que a gente quer saber. Que a gente... E eu gostei muito da questão da transmissão ao vivo, porque
você pode, como é que eu vou dizer para vocês, essa questão, o trabalho, não existe um pós, né? Você transmitiu, já está entregue, meu amigo. Então, assim, mais rápido. Entregando na hora, né? Isso. E com o término da nossa pandemia, eu pensei que acabou esse tipo de serviço, mas continua firme e forte, as corporações precisam. Hoje, vamos fazer um seminário aqui sobre educação, e você pode colocar isso para o Brasil e para o mundo, né? Através da transmissão ao vivo do maior televisão do mundo hoje, que é o YouTube, né? E é uma forma também de se ganhar dinheiro. O conhecimento está ali no YouTube. Tudo que você procurar, você encontra no YouTube hoje. Inclusive o Papo de Editor, né? De Editor, com certeza. Estamos aqui, gente. Então, vamos voltar aqui o nosso assunto, né, pertinente aqui, o que a gente está conversando. Porque senão, é tão vasto que a gente pode conversar sobre inúmeras horas e coisas. horas. E eu quero voltar aqui depois, né? Você já está convidado, eu já ia falar isso. Porque eu quero, assim, inclusive que a gente traga outros editores para que a gente possa fortalecer nossa classe, né? Eu acho que a gente precisa ser valorizado muito. É o nosso propósito aqui. A gente precisa ser muito valorizado, porque nós temos uma importância gigantesca, desde do setor publicitário ao setor nas redes sociais e nas campanhas políticas. Porque nós trabalhamos na campanha política, nós precisamos mostrar o melhor lado daquele candidato, para que nossas belas edições consigam dar para esse candidato a visibilidade. E na campanha política, mais do que nunca, é um trabalho de equipe. Grande equipe. Uma grande equipe, porque todos os setores, a partir ali do marketólogo, a cabeça que vai pensar e dar o direcionamento das coisas, o setor de criação vai criar as peças, a parte de captação de imagem, acompanhar as caminhadas, né? E assim, na própria ali, captação das imagens, externa, né? Nas externas, você vê a evolução daquele candidato. Pouca gente começa caminhando, depois vão chegando novos adeptos. Quando você vê, está uma carreata gigante, né? Um negócio exuberante. E nós, os editores, fazemos toda essa beleza do vídeo grandioso, muita gente, planos aéreos, né? O drone, que sempre embeleza. A gente vai falar sobre isso também. E na campanha política, essa última campanha, eu trabalhei, de certa forma, não como editor, mas um consultor para deixar tudo pronto, um consultor técnico. Como eu tenho um conhecimento na configuração das máquinas, da montagem das máquinas, as melhores máquinas, a gente conseguiu montar 5 ilhas tops e escolhemos editores tops, né, de motion, animadores e editores, que foram escolhidos a dedo não só pelo seu profissionalismo, mas pelo seu caráter como pessoa, como gente, que eu acho que isso é importante. Não basta ser um bom profissional se você não é uma pessoa de boa índole, você não é uma pessoa que consegue trabalhar em equipe. Então, assim, para o fluxo de trabalho funcionar, você tem que ter pessoas que não quebrem a corrente. Então, tá aqui, um vai selecionar as melhores cenas, o outro vai montar o clipe, o outro vai finalizar, o outro vai fazer os motions, e o lá da frente faz a finalização total, que vai apresentar para a diretoria e, posteriormente, ao candidato. Então, assim funciona na campanha política. Você precisa dessa velocidade, de ter bons profissionais atuando em cada setor, para que cada um faça a sua parte e o trabalho chegue a tempo. Porque, de acordo com a situação, tudo pode mudar. Você fez aqui, foi criado um programa que vai ao ar amanhã, mas aconteceu alguma coisa, algum fato que nós precisamos mudar isso rapidamente. Então, só com a equipe bem afinada da edição, a gente consegue resolver isso e mudar o programa inteiro
para rodar amanhã meio-dia e às vezes mudando para rodar à noite. Né? Então... É a conexão, né? A conexão. Você tocou num ponto que me fez pensar muito a trajetória, essa trajetória de 28 anos de profissão. Eu me lembro muito que a gente lidava com gente muito difícil, né? E você que está começando agora, que quer trabalhar com edição, você vai ter que ter conexão. Não é só a gente, não é só uma pessoa e a máquina. Às vezes, assim, eu não quero ver gente, não quero trabalhar com gente, não, quero trabalhar com máquina. Você sempre vai trabalhar com gente, com outras pessoas. Você vai precisar do cliente, você vai precisar de um suporte técnico, você vai precisar de uma fonte. Então, é sempre de gente para gente. Só que, com os tempos, assim, pela história, né, a gente já lidou com todo tipo de profissional, né? E o bom é chegar até aqui e contar. Né? Inclusive, os que dão muito trabalho, né? A gente conhece. São nossos amigos, vai. São nossos amigos, a gente ama de paixão, mas a gente já chorou muito. A gente, que eu digo, eu falo eu, né? Isso. Já chorei muito por causa de dificuldade de conexão, né? Com outros profissionais. E uma característica que a gente vê, eu acho que tem em outras profissões também, mas no meio da gente é muito a arrogância. É muito difícil lidar com a arrogância das pessoas, né? A gente tem que ter um pouco de humildade, mas isso não quer dizer que é humilhação, né? Não confundir. E você tocou nesse ponto, assim, acho que me tocou muito essa parte da conexão. Você trabalhar em equipe, às vezes você diz, poxa, aquela pessoa sabe muito, mas aquela pessoa não consegue passar para a equipe, né? Engrandecer a equipe com todo o conhecimento que tem. Eu sempre acreditei que o conhecimento é para ser compartilhado. Então, assim, não é seu o conhecimento. Você tem o conhecimento para compartilhar com as pessoas, dividir. E essa questão da arrogância, por que você vai se achar o melhor, o bam, bam? Sei fazer tudo. Eu sou o bom e sou só eu. Não funciona assim. Por quê? O seu cliente, o seu patrão, o seu diretor. Então, às vezes, você se acha e não quer mudar. Eu acho... aceitar uma opinião, sabe? Eu acho que, às vezes, você trabalhar de acordo com o diretor, com o seu cliente, você vai terminar aquele trabalho muito mais rápido do que bater cabeça teimando. Não, eu botei branco, a letra vai ser branca. Não, doutor, mas o cliente quer vermelha. Mas vermelha não fica bom. Sim, meu amigo, o cliente sempre tem razão. Então, o que você pode argumentar? Olha, eu acho... E assim, uma coisa que eu aprendi. Tragam o seu diretor, o seu cliente, para trabalhar junto com você. Porque ele participando, ele vai ficar feliz porque ele está participando e ele vai aprovar. Né? O cliente vai aprovar aquele trabalho. Então, isso é importante. Eu gosto de trabalhar de acordo com o que o cliente quer. Né? Então, assim, eu posso sugerir. Vamos fazer por aqui, por aqui. Não. Então, assim, a gente chegando num acordo, eu acho bem melhor. Eu acho que funciona melhor. A história é muito longa. A gente tinha que levar mais tempo, né? Mais horas. Mas aqui, que a gente quer ouvir agora, a partir de hoje, eu vou te dar um intervalo de tempo de 10 anos. Daqui a 10 anos, o que você imagina o Sérgio Lima? Qual o seu propósito? O que você pretende? E como você imagina a inteligência artificial no seu meio? Hoje, eu estou me preparando para esse futuro que está vindo, porque eu acredito que a inteligência artificial ela vem para somar, para que a gente possa ter mais agilidade para fazer determinadas tarefas mais fáceis, mais rápidas. E para dominar essa tecnologia que está vindo, a gente não pode parar de estudar, de aprender, de compartilhar nossos conhecimentos com os profissionais, com as pessoas. Tanto que assim, eu tenho em mente agora que o próximo projeto será um curso, né, para nós nos aperfeiçoarmos, para a gente disponibilizar
para várias faixas etárias, para que essas pessoas que se interessam pelo audiovisual, elas possam aprender, ou com celular, ou com a câmera profissional, a produzir conteúdos. Então, assim... Bons conteúdos. Bons conteúdos, né? Porque, assim, nós nos deparamos com muito material ruim, né? Nas redes sociais, assim. E, às vezes, assim, o mínimo de conhecimento que essas pessoas adquirissem antes de produzir essas peças, seriam bem melhores esses vídeos, esses trabalhos que são postados lá. Então, eu acredito que daqui a 10 anos, eu quero estar sempre aprendendo, estudando e ensinando, compartilhando. Toda essa experiência de vida que eu tenho, eu quero compartilhar. Nossa! E o recado para a geração CapCut? Que é a geração que faz os vídeos, celulares, editam e já postam. Isso. Gente, eu acho que a principal seria assim, tenham cuidado com a iluminação, tenham cuidado com os planos, tenham cuidado com o áudio, principalmente, porque áudio e vídeo andam casados. Então, assim, use o mínimo das técnicas, porque está lá no YouTube, está no Instagram, existem inúmeros profissionais dando dicas de como fazer. Então, não custa nada estudar, dedica um tempozinho para estudar, para fazer bem feito, rápido e bem feito. Como nós temos, assim, já muitos profissionais nessa área, social media, que fazem trabalhos belíssimos. Por mais simples que sejam, mas, assim, tão bem feitos. Muito bom. A gente quer aprender mais, a gente quer conversar mais, a gente quer colocar esse local, que eu sempre digo, o Papo de Editor é o local de fala do mundo, do universo audiovisual. E a gente quer muito aprender, quer muito repassar, né, conhecimentos, quer conhecer quem já é da área, quer conhecer outros, né, universos, outras realidades, porque existe o editor de cinema, né, que é o montador, existe o editor de comerciais, de televisão, né, que é o meu mundo mais de televisão, jornalístico, aquela coisa imediata. Mas existem os mídias sociais, que, né, os meninos, que eu chamo os meninos da geração CapCut, né, que estão aí dando um banho, dando um show, né, nas mídias, estão indo para a TV, estão indo para o YouTube, estão ensinando, né? Essa parte de influenciadores, eu vejo muito os sociais mídias que estão... Eu estou encantada. Estão usando o celular para fazer coisas magníficas. E eu quero colocar o Papo de Editor nesse mundo também. A gente vai ter outros assuntos com sociais mídias, né? E é bom a gente estar nessa conversa. E, aproveitando você aqui, eu estou querendo juntar todo mundo. Sim. Tá? Até um evento maior. Próximo, no futuro próximo, a gente vai juntar todo mundo. Eu estava querendo essa oportunidade para conversar com você e quero falar logo no ar, que é para a gente juntar essa turma e conversar e criar conexão. E, principalmente, contar as histórias de todos esses anos, sabe? Porque eu acho que tem histórias, assim, belíssimas, interessantes, né? Histórias de vivência de cada um ou em equipe, né? Eu acho interessante você proporcionar isso para todos os editores. O Papo de Editor tem um propósito enorme, é bem maior do que a gente está imaginando, mas esse podcast está, assim, sendo um local primordial para a gente falar. Então, a gente quer deixar aqui que você é sempre bem-vindo. Quero que você volte várias vezes. É uma honra, tá? É uma honra Fique participar. À vontade. E quero me colocar à disposição para ajudar de toda maneira possível o Papo de Editor. Só o crescimento, é só o que eu vejo para o Papo de Editor. Vai crescer muito mais. Que bênção! Pois seja sempre bem-vindo. Obrigada por estar aqui. A nossa conversa foi muito rápida. A gente tem muito o que conversar ainda. Né? Para você que está curioso, para você que está começando agora, que clicou agora aqui, a gente está começando agora também, tá? Aqui no YouTube. A gente está no Spotify há mais tempo. Tem muita história para contar. Tem muita história que a gente está contando aqui. E a gente quer criar essa conexão com você
vem para cá, assiste a gente, compartilha. E se você tem uma história no audiovisual, a gente quer ouvir aqui também, tá? Entre em contato com a gente. O Papo de Editor fica por aqui, mas com a promessa de que vai continuar essa história, viu, Serginho? Tati, obrigado pelo convite. Estou sempre às ordens. Obrigado você. Tchau. Tchau.